O comer saudável deve considerar o social, o cultural e o econômico. Por isso, o papel do nutricionista vai muito além de simplesmente montar uma dieta ou plano alimentar. Olá, meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Nutrição Temática. Eu sou a Simone Geraldini e no vídeo de hoje vamos falar sobre o papel do nutricionista no atendimento nutricional em consultório. Bom, pessoal, eu, Simone, digo que o nutricionista tem dois grandes papéis no atendimento nutricional em consultório ou em ambulatório. O primeiro grande papel é ensinar para o paciente tudo o que o paciente precisa saber sobre suas escolhas alimentares e a relação com a sua saúde. E o segundo grande papel é ser um facilitador no processo de mudança de hábitos. Então, o nutricionista, muito além de montar uma dieta ou um plano alimentar, ele deve ajudar o paciente a colocar mudanças em prática, a criar novos comportamentos que sejam para a sua vida toda e acompanhá-lo por pelo menos 6 meses até que esses novos comportamentos se tornem um hábito. O hábito, ele é um comportamento automático e se você quer entender um pouquinho mais sobre como criar um novo hábito, eu vou deixar aqui no final do vídeo o vídeo onde eu explico sobre como criar hábitos. Bom, então esses seriam os dois grandes papéis do nutricionista e eu quis vir conversar com vocês hoje sobre isso porque muitas pessoas acreditam que o papel do nutricionista é simplesmente fazer uma avaliação e fazer uma dieta, montar uma dieta ou um plano alimentar e a partir daí o paciente poderia seguir sozinho e de repente voltar só para acompanhar a composição corporal, ver se está emagrecendo ou ver se está ganhando peso, se o objetivo do paciente for ganhar peso, né? Mas enfim, no primeiro encontro, o nutricionista de fato tem o papel de fazer uma avaliação, mas essa avaliação ela vai além de simplesmente identificar o que o paciente come e a relação com a saúde hoje. Essa avaliação, ela inclui sim essa parte, então a gente investiga quais são os hábitos alimentares do paciente, mas também devemos investigar o nível de conhecimento do paciente em relação aos alimentos e à nutrição, e investigar também como que é a rotina de vida do paciente, como que é a rotina de trabalho, que hora que o paciente vai dormir, que hora que ele acorda, se ele dorme bem, se ele acorda cansado, investigar sinais e sintomas, investigar também se o paciente faz exercício físico e compreender quais são as atitudes, comportamentos e crenças alimentares do paciente. Além de fazer toda essa investigação, né, que seria mais na forma de uma conversa, é importante sim também a gente avaliar a composição corporal para investigar o estado nutricional do paciente, então para a gente verificar se o paciente está abaixo do peso, se está dentro do peso, se está acima do peso. Também é importante a gente verificar a qualidade do sono, se o intestino funciona bem ou não, então são aí várias variáveis. E também é muito importante para o nutricionista avaliar exames de sangue e urina. Muitos erros alimentares alteram exames laboratoriais, então essa investigação é muito importante. Inclusive, é muito importante, por exemplo, a gente ver o exame de creatinina no sangue, porque se esse exame vem alterado, eu não posso dar muita proteína para o meu paciente no plano alimentar dele. Então aí parece algo simples, mas é algo bastante delicado fazer uma avaliação e montar um plano alimentar. Mas o papel do nutricionista vai muito além disso, né? Isso é só o começo, é só ali o primeiro contato do profissional nutricionista com o paciente. Bom, e a partir de toda essa conversa, né, de toda essa investigação minuciosa para entender os hábitos de vida do paciente e o estado nutricional do paciente,
o nutricionista ele deve fechar o diagnóstico nutricional em 3 âmbitos. Então, o primeiro âmbito, o nutricionista ele tem que fazer uma avaliação se a ingestão de nutrientes do paciente está adequada. Num segundo âmbito, a gente precisa investigar o estado nutricional do paciente, então se ele está dentro do peso ou não, e se tem alterações de sangue, por exemplo, ou urina. E o terceiro âmbito diz respeito ao comportamento alimentar e atitudes, crenças e níveis de conhecimento em relação aos alimentos e à nutrição. E tudo isso é muito importante porque apenas a partir do diagnóstico nutricional bem detalhado é que é possível a gente traçar um plano de tratamento que seja algo para a vida do paciente. Então, percebem como um nutricionista é importante na vida do paciente? Então, o nutricionista, por exemplo, ele vai ensinar ao paciente como combinar os alimentos nas refeições, vai ensinar para o paciente se a forma como ele está comendo hoje, se está adequada, se fornece todos os nutrientes, ou se ele precisa evitar alguns alimentos e incluir outros alimentos na dieta dele. E além disso, né, o acompanhamento mínimo de 6 meses, acho que eu já falei para vocês, o nutricionista ele vai trabalhar ao longo desses 6 meses. Eu digo que o ideal é que o acompanhamento seja a cada 2 semanas, né? Então, dentro aí de 1 mês, o paciente e o nutricionista tem 2 consultas por mês. E além de ensinar tudo isso para o paciente, a cada consulta, o nutricionista ele vai decidir junto com o paciente se ele vai utilizar uma ferramenta para ensinar algo para o paciente em relação à alimentação e saúde do paciente, que é um ensinamento que vai ser para a vida, ou se ele vai trabalhar alguma ferramenta de autoconhecimento. Então, para o paciente se conhecer e saber por que ele faz aquelas escolhas alimentares hoje. E isso é muito importante para que o paciente consiga colocar as mudanças sugeridas lá na primeira consulta em prática. E também é muito importante falar sobre isso, porque alguns pacientes às vezes não voltam na consulta porque não conseguiram seguir o proposto pelo nutricionista. Mas é papel do nutricionista também conversar com o paciente para entender por que ele não conseguiu colocar aquela mudança sugerida em prática e buscarem juntos uma outra solução. Vocês percebem que mais importante do que passar pela avaliação e pegar o plano alimentar é o acompanhamento com o profissional? Então, muitas pessoas às vezes falam, eu não gosto de nutricionista, eu fui nutricionista, é tudo igual. Mas na verdade é o paciente que não voltou no nutricionista e não deu a chance do profissional de ajudá-lo a colocar as mudanças em prática. Bom, pessoal, tudo isso que conversamos aqui faz sentido para vocês? No próximo vídeo, vamos conversar sobre o que é melhor, fazer a antropometria ou fazer um exame de bioimpedância para avaliar a composição corporal. Hoje eu fico por aqui, até o próximo vídeo.